Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Amém. Nós observamos nesse texto o apelo de Paulo para seu filho na fé, Timóteo, para que ele se fortificasse, fortalecesse na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça, ou seja, se fortaleça na graça de Deus, se fortaleça nessa graça, neste evangelho da graça de Deus, nessa graça salvadora, nessa graça que nos dá vida com abundância, nessa graça que nos dá santificação, nessa graça que nos dá alegria, nessa graça que nos dá amor, nessa graça que nos dá a fé. Fortifica-te, Timóteo, nessa graça. Não se fortifique nas suas obras, não se fortifique na vida financeira, no dinheiro, mas uma coisa que você tem que se fortalecer e fortificar é na graça que está em Cristo Jesus. Então é nessa graça que nós devemos fortalecer na fé, fortalecer na presença de Deus. Fortifica-te. Aqui está a principal domesticação da primeira parte da carta. Paulo está pedindo a Timóteo que domine a sua aparente tendência à fraqueza e remova o seu compromisso com o ministério. Ou seja, Paulo pede para que Timóteo domine a sua aparente fraqueza. Como? Se fortalecendo na graça. O poder de Deus que é a manifestação da graça de Deus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza, se aperfeiçoa nas nossas dificuldades. Então, essas tendências, essas barreiras que impediam o compromisso dele com o ministério, era para que ele removesse essas barreiras, essas dificuldades, a incredulidade, a covardia, o medo, a perseguição, que nada disso fosse um impedimento para que Timóteo executasse o projeto de Deus, o projeto missionário, a obra de Deus, mas que eles não olhassem para essas coisas, mas desenvolvessem elas na sua vida, fortalecendo-se na graça, fortalecendo-se na fé de Cristo Jesus. O próprio Paulo lá em Coríntios vai dizer que tudo que ele fez não foi ele, mas a graça de Deus com ele. Então a graça de Deus é que nos dá força para estarmos aqui nessa noite. É pela graça de Deus, é pela misericórdia do Altíssimo. Então é por essa graça que nós vamos ter força para caminhar, para pregar, para orar, para jejuar, para interceder, para evangelizar, para trabalhar, para perdoar os nossos inimigos, para perdoar as pessoas, para amar as pessoas. É a graça de Deus. Sem essa graça, nós se tornamos inúteis, se tornamos pessoas sem nenhuma qualidade para agradar a Deus, porque é pela graça que vem todos os dons de Deus, vem todas as operações do Espírito Santo, as manifestações de Deus ao nosso favor. É tudo pela exclusiva graça de Deus. A graça. O que Jesus disse para os apóstolos, missionários? De graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Então é pela graça que nós devemos andar, pregar. Pela graça. Porque recebemos de graça, ou seja, não pagamos nada. É a graça de Deus se manifestando. Deus não cobrou nada de nós. Deus não cobrou dinheiro de nós para nós sermos pregadores, para nos salvar. Não, Deus, o preço já foi pago pelo sangue de Cristo. Então, recebemos de graça a salvação, recebemos de graça o poder do Espírito Santo. E aquela graça que devemos dar, mas aí tem o espertalhão para poder pensar, mas eu orei, eu paguei o preço. Sim, você orou, você pagou o preço, mas porque Deus
te deu a graça? Porque é uma graça, né? Poucas pessoas hoje buscam o Espírito Santo, não é? O poder de Deus. Então é uma graça, só o fato de você estar buscando, disso está no teu coração, que não está já na grande maioria da terra, já é uma graça de Deus, né? Você já achou graça aos olhos de Deus. Porque Deus abriu seus olhos. Deus tocou no seu coração para que você busque a Ele. Mais e mais. Então já é um sinal da graça de Deus. Se não, nós estaríamos com uma grande maioria desse mundo, até muitos evangélicos. Não estávamos preocupados em receber o poder de Deus, do Espírito Santo, para ser pregador, para orar. Não estávamos preocupados com coisas terrenas somente, né? Mas só o fato do cristão se preocupar com as coisas celestiais, com o reino de Deus, com a justiça, já há uma evidência que Deus trabalha no coração dele, que a graça de Deus está transformando ele, que o Espírito Santo está agindo na vida dele. Então é nessa graça que nós devemos nos fortalecer, nos fortificar nessa graça, porque nós estando fortes nessa graça, mesmo estando fracos, vamos estar fortes. Nós estando fortalecidos na graça de Deus, estaremos mais que vencedores, né, por aquele que nos amou. Versículo 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Aqui está a hierarquia, né, espiritual, aqui está o discipulado, né? O que você aprendeu de mim, Timóteo, que eu te ensinei, te discipulei, te evangelizei, te doutrinei, te ensinei, te levantei como obreiro. Agora que você está em Éfeso, você sabe disso, você ouviu de mim através de muitos testemunhos, agora você deve transmitir esse conhecimento, essa autoridade a homens fiéis também, e idôneos, para que possam também continuar a obra de Deus, né? Trabalhar ou a instruir outras pessoas. Mas a característica são homens fiéis e idôneos, né? É o que hoje já não tem mais acontecido, né? Tem surgido pregadores, evangelistas, pastores, obreiros, mas que muitas das vezes não são fiéis, né? São infiéis a Deus, né? São infiéis. E não são idôneos, né? Não têm uma boa índole. Então, isso acaba trazendo somente perdição dentro da igreja, né? Joio dentro da igreja. Então, a recomendação de Paulo para Timóteo é para que transmitisse o conhecimento de Deus a homens fiéis, né? Para que também pudessem instruir, ensinar a outros. Terceiro versículo. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições, Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Sofre as aflições. Não tenha medo de sofrer. Sofre essas aflições, como um bom soldado de Cristo Jesus. Então, nós somos soldados de Cristo Jesus, de acordo com a Escritura. O que é um soldado? Faz parte de um exército. O exército de Cristo, o exército do bem, o exército da luz, o exército do reino de Deus. E tem o exército do mal, do inimigo, do adversário. Então, o nosso combate não é contra a carne e sangue, mas é contra este exército da maldade, né? Contra essas hostes da maldade. A nossa luta não é carnal, por isso as nossas armas devem ser espirituais, né? Como diz a Bíblia, porque estas são poderosas em Deus para a destruição das obras do adversário. Então participa comigo dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Participe. Então Paulo estava sofrendo
E ele convocava Timóteo a sofrer junto com ele, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Não é sofrer porque assaltou um banco, não é sofrer porque praticou um pecado, né? É sofrer pela palavra de Deus, pela pregação, pela evangelização, pelo ministério, pela obra de Deus. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, ninguém que é soldado, que faz parte do exército, tanto seja ele da terra como espiritual, que é o nosso caso de Cristo, pode estar embaraçado com negócios desta vida. Um soldado que está no campo de batalha, não tem como ele ter uma empresa para cuidar dele. Não tem como ele se preocupar com o negócio desta vida. A preocupação dele é em seguir as ordens do general para a guerra a qual ele está lutando, travando. Então, o Senhor está falando conosco através dessa palavra. Vocês que são do meu exército, que são os meus soldados, não podem estar embaraçados, amarrados a este mundo, amarrados às coisas deste mundo, amarrados ao trabalho, amarrados ao dinheiro, amarrados à prosperidade, amarrados ao prazer, ao entretenimento, à vaidade, à luxúria. Vocês não podem estar amarrados. Se vocês são soldados, estão na linha de fronte, estão caminhando pelos mesmos passos que caminhou Cristo, Paulo, vocês não podem estar embaraçados com os negócios deste mundo, com os negócios dessa vida, mas tem que satisfazer aqueles que o arregimentou. Seu objetivo é agradar aquele que o alistou para a guerra, que é Deus. Então, nosso objetivo é agradar a Deus. Então, é uma linguagem aqui na Bíblia muito interessante sobre soldado. Né? Você tem a obrigação de agradar ao Senhor. Versículo 5. 5 não, versículo 4. Não, o 4 eu já li. É o 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, o atleta hoje, o jogador de futebol, né, que é o que mais nós estamos acostumados no Brasil, ele aqui podemos dizer o time, né, porque o time não é coroado, ou seja, não é campeão se não lutar, se não jogar segundo as regras do jogo. Né? É expulso pelo juiz ainda, né? Se não jogar pelas regras, né? Se não seguir as táticas, né? O zagueiro ficar na sua parte, o atacante na sua parte, o goleiro na sua parte. Então tem as regras, tem as táticas. Assim como qualquer esporte, né? Aqueles que praticam corrida, basquete, atletismo, natação, todos eles têm uma regra para ser seguida, né? Então, o atleta só pode ser um campeão se ele lutar, ou se ele correr, ou se ele jogar, segundo as normas, segundo as regras. Então, Paulo está dizendo para nós também, nós não seremos coroados por Deus se não seguirmos as regras que ele deu na sua palavra. Então, não adianta nada querer dar um jeitinho brasileiro, eu querer fazer do meu jeito, eu querer lutar com as forças da minha carne, ou querer seguir certas regras, outras regras eu não seguirei. Eu vou pregar o Evangelho, mas essa parte aqui do Evangelho que fala de adultério eu não vou pregar, ou essa parte que fala sobre não ter vícios eu não vou pregar, ou vou pregar o Evangelho, mas essa parte aqui que fala de ídolos eu não vou pregar. Não tem isso. O atleta ou o pregador ele tem que pregar segundo as regras, assim como o atleta. E uma das características, tanto de soldados como atleta, são características fundamentais que nós devemos ter, é a disciplina, né?
Amém. Eles têm muita disciplina. Os soldados do exército, os atletas, as pessoas até falam, nossa, mas quanta gente ali falando, até mesmo eu já falei, mas se parar para pensar, nós estamos errados. É injusto um cara que joga futebol ganhar não sei quantos milhões e nós não ganhamos nada. É injusto o cara que corre ali ganha mais do que nós. Só que nós temos que ver por um lado, quanto que esse homem, ou essa mulher, ou este jovem, este atleta, quanto que ele já se abnegou da própria vida para se dedicar só àquele esporte. Né? Quantas das vezes ele teve que abandonar a família e morar em outra cidade para treinar, né? Ou para ficar no time lá, longe da família, teve que comer um certo tipo de alimentação. Eu já pratiquei o basquete e é o esporte que eu mais gosto hoje, é esse esporte. Só que tem as partes do basquete, que tem os exercícios lá que a gente não gosta. Né? A gente faz porque tem que fazer, tinha que fazer. Né? Corrida, academia, flexão. A gente gostava de ficar arremessando. Né? Assim é o futebol, assim é a natação. Então tem as partes ruins, elas têm que ser feitas. Assim também é na parte espiritual, tem as partes boas, né? Mas tem as partes, não vou dizer que é ruim, né? Mas são as mais difíceis, né? A oração, o jejum, não são coisas fáceis de ser feitas. Requer disciplina, requer atitude. Assim como essas pessoas, esses atletas, né, que ganham milhões, mas o quanto que eles já se abdicaram das vidas para se dedicar só àquele esporte. Né? A vida deles respira só aquilo que eles fazem. Né? Assim também um soldado. Então a gente vê o soldado bonito, a farda, né? Mas o quanto que aquele já sofreu, né, no treinamento? Quanto que já foi requerido dele? Tem um filme que passa na televisão, chama Tropa de Elite, não sei se o pastor já assistiu já. Conta a história dos policiais do Rio de Janeiro que eles combatem o tráfico ali no morro, né? Então eles têm um treinamento de guerra, praticamente de guerra, né? Nem o exército de Israel tem um treinamento tão forte igual o deles, né? Subir morro, fazer rapel, cachoeira, em parede. Eles são treinados para invadir morro de helicóptero, de paraquedas, pelo meio do mato, sobreviver no meio do mato, manusear as armas, saber invadir um lugar sorrateiramente, né? Eles invadem 5, 6, cada um na sua posição, um cobre uma área, outro cobre outra área, eles se comunicam só em sinais, né, para não fazer barulho. Então é um treinamento que você vê, você fica de boca aberta, né? E assim é também o soldado de Cristo Jesus. Né? Quanto mais ele for treinado, mais ele vai ser bem sucedido. Quanto mais ele for treinado, quando eu falo treinado aqui, é treinado por Deus, treinado pelas Escrituras, treinado, disciplinado no jejum, na oração, buscando a Deus, treinado no deserto de Deus também, né? A escola de Deus também é o deserto, né? Moisés foi treinado no deserto por 40 anos por Deus. Jesus, 30 anos antes de começar seu ministério, recebeu a escola do Pai também, né? Então, é o treinamento, é o preço alto a ser pago. O soldado, então, o ministério aqui, Paulo está comparando com a vida de um soldado da terra, né? E com um atleta, né? Vida de disciplina, vida de dificuldade. Versículo 5. 5 nós já lemos o 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. Vou ler a tradução. Versículos 6 e 7. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Em tudo. Então, mais uma comparação aqui. O lavrador que trabalha, né? Ou o fazendeiro, né? Que trabalha. É interessante que na minha Bíblia, eu vou ler o estudo dos soldados, dos atletas e do lavrador, só para nós aprendermos um pouco mais
Bom soldado, a metáfora da vida cristã como uma guerra contra o sistema de iniquidade do mundo, contra a natureza humana pecaminosa do cristão e contra Satanás, é comum no Novo Testamento. Aqui trata do conflito contra o mundo hostil e a perseguição. Né? Soldado que se envolve. Né? Assim como o soldado chamado a cumprir seu dever se afasta completamente dos assuntos comuns da vida civil, o bom soldado de Jesus Cristo também deve impedir que as coisas do mundo o distraiam. Atleta. O verbo grego atel expressa o esforço e a determinação necessária para competir com o êxito de uma competição esportiva. Essa é uma imagem útil do esforço espiritual e a busca incansável da vitória para os que estão familiarizados com eventos como os Jogos Olímpicos e os Jogos do Istmo, realizados em Corinto. Então, Jogos Olímpicos vem lá de Roma, né? Que tem hoje, os Jogos Olímpicos, vem lá de Roma. E lá em Corinto tinha os Jogos de Istmo. Coroados, normas, todo o empenho na disciplina de um atleta serão desperdiçados se ele não se competir segundo as regras do jogo. Trata-se de um chamado à obediência da palavra de Deus na busca da vitória espiritual. Agora o lavrador que trabalha vem de um verbo grego que significa trabalhar até o ponto da exaustão. Os antigos lavradores trabalhavam arduamente por longas horas sob todos os tipos de condição climática, sol, inverno, chuva, com a esperança de que o seu esforço físico fosse recompensado com uma boa colheita. Paulo está insistindo para que Timóteo não seja preguiçoso, nem indolente, mas trabalhe com energia, tendo em vista a colheita. Então, lavrador, palavra grega, né, que trabalha até quase a exaustão, nos fala de um trabalho pelo Evangelho, né? E esses lavradores da época bíblica não tinha trator naquela época, não tinha máquinas igual tem hoje, maquinário, era tudo manual, então eles trabalhavam muito, debaixo de sol, de chuva, de frio, de calor. E qual é a experiência desses lavradores? A hora da colheita, né? Então eles trabalhavam, quanto mais eles plantassem, a chance deles colher seria mais, né? Mais se planta, maior será a colheita, né? Então Paulo está dizendo para Timóteo, não seja preguiçoso, não desanime, não seja negligente. Quanto mais você trabalhar, quanto mais você pregar, quanto mais você fazer a vontade de Deus, maior será a sua colheita. Maior. Você vai ser o primeiro, né? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, né? Então você vai colher esses frutos, vai participar desses frutos. Pondere o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então, pense em tudo que eu estou te dizendo, Timóteo, porque o Senhor vai te dar compreensão de todas as coisas. Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Eu já preguei aqui esse versículo, meu pastor. Lembra-te de Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador. Então devemos se lembrar do nosso Criador. Devemos se lembrar de Cristo Jesus também na nossa vida. Sempre está se lembrando dele. Ressuscitado dentre os mortos, porque ele está vivo, não está morto, igual outros líderes de outras religiões estão, né? Mortos, viraram pó. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Descendente de Davi, ou seja, ele é o rei. Ele é o rei dos reis, ele é aquele que nos proporciona a vida no reino de Deus. Segundo o meu Evangelho, segundo as boas novas do Evangelho do céu. Então lembra-te desse Jesus Cristo. Não esse que está pendurado na cruz, mas desse que está vivo pelos séculos dos séculos. Desse que é rei, é senhor, segundo o que nos narra o Evangelho. Versículo 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas com o malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada.
que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então Paulo está dizendo, olha o sofrimento de Paulo, né? Eu estou sofrendo até algemas, estou preso por algemas, como se fosse um malfeitor, um criminoso, um assassino. Mas a palavra de Deus não está algemada também. Então, a palavra de Deus não está algemada. Nós podemos até estar presos, estar em perseguições, mas a palavra de Deus jamais está algemada. Ela está correndo por toda a terra, porque nosso Senhor diz que o Evangelho dele vai ser pregado em todo o mundo, né? Em testemunha a todas as nações. Então a palavra de Deus não está algemada, mas ela está sendo pregada, está sendo anunciada. Versículo 10. Por esta razão tudo suporte por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então Paulo está sofrendo não só por ele, mas pelos escolhidos também. Porque ele poderia muito bem poupar sua vida, deixar de pregar e sair de Roma, né? Ir para outra cidade. Né? Mas não, ele continua ali pregando por causa dos escolhidos, dos eleitos, daqueles que Deus chamou para a salvação. Então ele estava pregando para essas pessoas, estava suportando essas aflições pela igreja do Senhor, pelos escolhidos do Senhor, para que eles alcancem a salvação com glória eterna, a salvação que está em Cristo Jesus. Então, Paulo estava sendo lavador, até mesmo na cadeia. Ele estava esperando a frutificação das palavras pregadas, né, do Evangelho anunciado. Ele sabia que tudo aquilo era um projeto de Deus, era um plano de Deus na vida dele. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz a Bíblia. Paulo mesmo escreveu Romanos 8. Né? E nada nos separa do amor de Cristo, nem a prisão, nem a morte, nem a espada, nem a perseguição, nem a vida, porque somos mais que vencedores. Então, Paulo, que escreveu isso, né? Muito mais ele vivia do que escreveu. Né? Então ele tinha isso na mente, no coração, na alma, na vida. Então ele suportava todos esses sofrimentos pela salvação da igreja, né? Pela salvação do povo de Deus. Uma salvação que está em Cristo Jesus e é uma salvação com eterna glória. Verso 11. Fiel esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. A mortificação, né, é uma característica do cristão, é uma característica do Filho de Deus. Morrermos com ele, ou seja, morrermos o quê? Nos matarmos, suicidarmos? Não. Morrer nossa natureza, morrer nossa vontade, morrer nossos desejos carnais. Ou seja, morrer para o mundo, para o pecado, para si mesmo, para Cristo viver em nós. Né? Paulo diz o que lá em Gálatas? Já não sou eu que vivo mais, mas quem vive em mim agora é Cristo. A vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Então isso é a mortificação da carne. Né? Lá em Colossenses, nós já estudamos aqui, está lá escrito, mortificai a vossa natureza carnal. Né? Mortificai. Então nós devemos mortificar a natureza carnal. Para quê? Porque se morrermos com ele, também viveremos com ele. Ou seja, ele estará manifestando-se em nós, com a sua vida. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Próximo versículo. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará.
Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, se sofremos, também com ele reinaremos. Então, sofremos, perseverarmos no sofrimento, não desanimarmos, não negarmos a Cristo Jesus, não negarmos a nossa fé. Vamos reinar com ele nessa terra. É promessa de Deus. É algo que vai acontecer. É um grande mistério do nosso Deus. Que nós reinaremos junto com Cristo. Né? Olha só que honra, que privilégio. Contudo que perseveremos na palavra dele. Perseveremos até o fim. Se sofrermos as aflições de Cristo, os sofrimentos, devemos permanecer fiéis. Não negarmos o nome dele, mas sermos fiéis a Deus. Obediente a Deus. Porque se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Então, quem negar a Cristo diante dos anjos, Jesus Cristo falou, ele negará diante do Pai dos anjos. Quem negar a Cristo nessa terra, receberá também a negação. Versículo 13. Diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então essa é a natureza de Deus. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Deus não é um homem vingativo, né? O homem foi infiel, ou a mulher foi infiel, ou o irmão foi infiel, ou aconteceu alguma coisa e o outro vai fazer igual, né? Para dar o troco. Deus não é dessa maneira. Se nós formos infiéis, se nós somos infiéis, ele é fiel. E graças a Deus que ele é fiel. Se ele não fosse fiel, ninguém seria salvo. Se ele não fosse fiel a si mesmo, a sua palavra, né, o seu caráter santo, o seu caráter amoroso, misericordioso, justo, que seria da humanidade? Né? Então, se nós formos infiéis, ele continua permanecendo fiel. Permanecendo fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Né? Enquanto nós temos que negar a nós mesmos, Deus não precisa negar a si mesmo. Porque tudo que ele tem, ele é perfeito. Então, qual dos seus atributos ele vai negar? Se ele é perfeito. Né? Ele não pode negar a si mesmo. Agora, o homem tem que negar a si mesmo tudo que ele tem. Né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Por quê? Porque o homem é imperfeito, é infiel. Mas o Deus perfeito, Deus fiel, não pode negar a si mesmo, sua própria natureza, né? Porque ele é fiel. Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus fiel, ele é um Deus maravilhoso. Amém? Vamos se colocar em pé nesta noite, fazer uma oração, agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 14. Meu Deus, aleluia. 2 Timóteo 2, 14 diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Amém? Amém. Nesse texto aqui nós observamos um conselho de Paulo para Timóteo, pois muitas das vezes naquela época eles tinham o costume do pregador estar pregando
e ele foi interrompido no meio da pregação para alguém perguntar alguma coisa. E muitas das vezes isso estava gerando contenda. Muitas contendas na igreja não estavam edificando os ouvintes, né? Estava levando eles à confusão, à subversão, ao engano, né? A se desviar do propósito de Deus. Assim também como os falsos mestres que tinham lá na igreja onde Timóteo era pastor. Os homens que, aqui em 1 Timóteo, olha como Paulo chama eles. 1 Timóteo 6, terceiro versículo, até o 5 somente. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as suas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino, segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, debates sem fim, né? Por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aí mais para frente ele vai falar sobre os que se desviaram por causa do amor ao dinheiro. Então, os falsos mestres que pregavam, tendo em vista o lucro, né, financeiro, não entendiam nada sobre o Evangelho, não entendiam nada sobre a piedade, não entendiam nada, e o ensino deles só gerava contendas de palavras, só nascia inveja, orgulho e contendas dentro da igreja. Então, por isso que aqui na segunda carta, Paulo repete novamente a ordem, porque todas essas contendas às quais eram envolvidos, essas pessoas não faziam a edificação nem a salvação, né? Sabendo que tem um momento certo para o debate, né? É igual na internet lá. Nós, pelo menos eu particularmente, não perco meu tempo mais. Antigamente eu perdia, mas não vale mais a pena ficar perdendo tempo lá debatendo com quem não quer nada com Deus. Né? Quem quer o Evangelho, quem quer a palavra, vai buscar. Agora, quem não quer, não adianta nós ficarmos ali debatendo ou denunciando. Nós já denunciamos na pregação, os vídeos estão lá, quem quer ouvir, quer. Quem não quer ouvir, não posso fazer mais nada, né? Mas debater ou tentar mudar a mente dos outros é uma coisa que eu não faço mais, né? Pois o único que muda a mente e o coração é Jesus Cristo, né? E nem ele também forçou ninguém a segui-lo, né? Tem essa, né? Se você ler o Evangelho lá, você vê que ele não forçou ninguém a segui-lo. Quem quiser vir após mim, se alguém quiser, tome sua cruz, né? Que é primeiro me fica. Tanto que quando a multidão abandonou, os discípulos desertaram, ele falou para os apóstolos: se quiser ir embora, podem ir também. Não é isso que eu vou ficar chorando aqui, implorando para vocês ficar comigo, não. Quer ir embora? Pode ir. Então o Pedro toma a palavra e diz: não, Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós nunca vemos Jesus insistindo muito numa cidade também, né? Ele passava de cidade em cidade pregando o Evangelho. Então, tem uma frase que fala assim: para quem você vai pregar de Jesus 10 vezes a mesma pessoa, se tem pessoas em outros países, em outros lugares, que nunca ouviram falar o nome de Jesus. Então tem coisas, irmãos, que não compete a nós, compete somente a Deus. Né? Se você ler a palavra de Deus, você pode até se escandalizar com o que eu vou dizer. Jesus pregou por parábolas, está lá em Mateus, né? Nós vamos ler aqui agora só para você entender a linha do raciocínio. Mateus, capítulo 13. Por que Jesus pregou por parábolas? Né? As pessoas fazem esse questionamento, né? Por que ele falou por mistérios com o povo, né? Aquele povo que não tinha estudo. E a grande maioria deles não entenderam nada das parábolas, né? A explicação das parábolas veio só para os discípulos. Então, olha o que Jesus diz em Mateus 13, verso 10. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que ele fala por parábolas? Por que, o Senhor
não prega de uma maneira clara, de uma maneira que seja fácil para eles entenderem. Por que o Senhor está falando com esse povo, está falando com os fariseus, por parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então o negócio tem um propósito. Ele pregou por parábolas exatamente para que aquele povo não entendesse e não se convertesse. Mas Jesus, então foi uma injustiça da parte de Deus. Né? Não foi uma injustiça da parte de Deus. Pois os discípulos conheceram o significado das parábolas. Então, significado profundo do Evangelho, significado dos tesouros da palavra de Deus, não vai ser revelado para todo mundo. É o que está ali, vai ser revelado só para os seguidores próximos de Jesus. O que é um seguidor próximo de Jesus? Um crente que ora, um crente que examina, que estuda a Escritura, para um crente dedicado a Deus. Para esse crente, que é um discípulo ou uma discípula, né? Para esse vai ser revelado o mistério de Deus, do reino de Deus. Agora para os outros não. Vão ouvir. É por isso que tem gente que vem a vida inteira na igreja e não se converte. Ouve pregação, ouve o pastor, e não é porque não sabe explicar. Ouve diversos pregadores, diversas igrejas e não se converte. Por que não se converte? Porque não entendeu o Evangelho, não veio o entendimento do Evangelho, não veio a iluminação do céu, do Espírito Santo, pois o entendimento do Evangelho ele é dado pelo Espírito Santo de Deus, não é dado pelo estudo, nem pela teologia, é dado pelo Espírito. Como é que Pedro entendeu que Cristo era o Filho de Deus vivo? Pelo Espírito Santo. Quando Jesus pergunta para ele: quem vocês dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou dos mortos, outros falam que o Senhor é Elias, até mesmo Jeremias, já falaram que o Senhor é. Mas vós, quem dizer que sou? Então Pedro, tomando a partida, a palavra diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, a revelação vem do alto, vem do céu, vem da glória, vem do Espírito Santo no coração do cristão. O próprio Jesus disse que quando nós estivermos pregando o Evangelho, não é nós que vamos convencer o povo, é o Espírito que vai convencer. É o Espírito que vai usar o pregador para pregar, vai ungir e vai convencer os pecadores. Ou seja, tudo é Deus que vai fazer. Tanto ele que usa o instrumento, como ele que vai convencer o pecador do pecado, do juízo e da justiça. É tudo a obra da graça de Deus. Tudo é obra da misericórdia de Deus. Então Jesus pregou por parábolas para que aquele povo não entendesse. Então, o que está contendo muitas das vezes de palavras que para nada aproveitam é exatamente por causa disso. Porque eles vão contender, vão brigar por coisas que não vai trazer a edificação sobre a igreja. Então evita contenda de palavras, evita contenda de palavras que para nada aproveitam. Né? Nós estamos contentes discutir com falsos mestres, ou seja, enganadores, que usam a razão humana para subverter a palavra de Deus. Não somente a loucura é fútil, mas perigoso. Então, a Bíblia manda não discutir
com falsos mestres. Né? Não discutir, porque isso é loucura. Provérbios 14, versículo 7, olha o que vai dizer a Bíblia sobre esse assunto. Provérbios 14, 7. Vai-te à presença do homem sensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. Ou seja, você vai à presença do homem sensato, mas não vai dividir com ele, não vai falar para ele palavras de conhecimento. Por quê? Não vai. Porque ele não vai querer te ouvir, né? Não vai querer ouvir. Não vai. O coração dele está tão apegado ao pecado, aos ídolos, ao mundo, que não vai te ouvir. Pelo contrário, vai te crucificar. Por que mataram João Batista? Porque eles não queriam o arrependimento. Eles queriam o pecado, queriam a maldade. Por que os profetas morriam? Exatamente por causa disso, porque eles repreendiam o pecado do povo. O povo não aceitava. Então, se Deus mandando, mesmo assim eles não aceitam, e nós queremos contender pela nossa própria força, então? Aí que eles não vão aceitar mesmo. Por isso que Paulo manda Timóteo evitar essas contendas. Verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus. O que é se apresentar a Deus? Vamos dar uma ilustração aqui. Você vai se apresentar para o juiz. Não é de qualquer maneira, né? Você vai se apresentar, talvez para o prefeito da cidade, ele te chama para ir lá. Ou você vai se apresentar até numa entrevista de emprego. Não é de qualquer maneira, no casamento, a mulher, no dia do casamento na igreja, não vai de qualquer maneira, vai. O noivo também não vai se apresentar. Agora, por que para Deus as pessoas acham que pode ser de qualquer jeito? Para Deus eu não preciso me preparar. Deus conhece o meu coração, conhece mesmo. Eu tenho dó das pessoas que usam essa frase, que Deus conhece o meu coração, porque estão tão enganados, estão achando que tem alguma coisa boa no coração deles. A Bíblia diz que o coração do homem é mau, é perverso e corrupto, lá em Jeremias. Enganoso o coração e perverso, mais do que todas as coisas. Jesus fala que é no nosso coração que sai a maldade, a avareza, a idolatria, o adultério, sai tudo de dentro. Ou seja, sai coisa que não presta. Então, você falando que Deus conhece o seu coração, isso não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia para nenhum de nós. Por que não é uma boa notícia para nós? Porque se Deus conhece o nosso coração, aí é que nós temos que implorar o seu perdão. Porque quão mau ele é, quão egoísta ele é, quão errado ele é, quão malicioso, quão invejoso, quantos ídolos tem dentro do coração do homem. E não estou falando de pessoa do mundo, não, de nós crentes, nós pregadores, nós que estamos na presença de Deus. Quanta coisa ruim tem aí. Quanta mágoa, quanta inveja, quanto ódio, quanta falta de perdão. Então, jamais use isso como pretexto, achando que você está se gabando de alguma coisa. Isso é horrível. A única boa notícia para nós é Cristo Jesus. Aleluia. Não tem nada dentro de nós que pode fazer com que Deus tenha misericórdia de nós. É só Cristo. Se tirar Cristo de nós e depender do nosso coração, vamos direto para o inferno. Então esse negócio, Deus conhece o meu coração, temos que tomar muito cuidado com isso, porque é o jargão evangélico. Né? A pessoa peca, a pessoa erra, a pessoa fuma, bebe, faz um monte de coisa errada e depois fala, Deus conhece o meu coração. E aí? Você acha que isso é uma boa notícia? Deus conhece o seu coração? Veja pela Bíblia. Como que é o coração do homem para você ver se é alguma coisa boa? Não é. Então isso não é boa notícia para nós. Então nós temos que se apresentar a Deus, não é
de qualquer maneira. Temos que se apresentar ao Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que conhece nosso coração e sabe que ele é mau. Conhece a nossa mente, nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Então nós temos que se apresentar diante dele. Nós vamos lá no Velho Testamento que, para o sacerdote se apresentar para Deus, não era de qualquer maneira. Ah, mas é Velho Testamento. Não é? A Bíblia fala o quê? Que nós somos o que hoje? Sacerdotes. Nação de reis e sacerdotes. Então por que que na graça nós vamos ser pior do que na lei? Se nós recebemos um favor maior do que eles que estavam na lei. Na graça tem que ser melhor ainda do que foi na lei. Na lei era pedido o dízimo, né? Os 10%. Na graça não é pedido o dízimo. Sabe o que é pedido na graça? Tudo. Deus não quer que eu dízimo. Deus quer tudo. Tudo. E quando eu falo tudo, não estou falando do dinheiro, estou falando de tudo. Quem quer vir após mim, Jesus disse, não tem que dar 10% do seu salário. Quem quer vir após mim, tem que negar tudo da sua vida e viver para mim. Seja no trabalho, seja na casa, tudo. Então, o Evangelho é muito mais profundo. O requerimento do Evangelho da graça do que o requerimento da lei. A lei falava, né? Não pode matar. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus diz que a lei de Deus, a interpretação dela não é só literal, é espiritual, ou seja, não é só matar, é você odiar no coração, você já mata. Assim também é o adultério, não é só praticá-lo, mas é pensá-lo, é desejá-lo. Então, se você ler bem e analisar bem o Evangelho, a graça de Deus, não é de qualquer maneira como está hoje, como está muitas igrejas hoje. Não é de qualquer jeito que nós apresentamos a Deus. A graça não é um meio para nós pecarmos. A graça não foi nos dada para a gente viver do jeito que a gente quer fazer o que dá a nossa cabeça, não. A graça de Deus se manifestou. Quer ver só o que fala em Tito? Já preguei sobre isso aqui, mas eu vou ler de novo, que é lindo de ver. Tito 2, verso 11. Aleluia. Tito 2, verso 11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Isso é a graça. Essa graça que é pregada por aí, que nos transforma a vida do homem, é maldita. Pois a graça, ou a gente acha que a salvação, a graça não é suficiente para libertar o homem do pecado e fazer uma nova criatura que agora transmite as coisas de Deus, né? Quando eu falo as coisas de Deus, não é ser um pregador, não. É transmitir o caráter de Deus, o amor, a humildade, a mansidão, a santificação, as coisas as quais são peculiares a Deus, são transferidas a nós através da graça, da salvação. Então a graça de Deus se manifestou, salvando os homens. Para quê? Para a gente viver para o nosso nariz, ou para a gente viver na igreja e querer o céu na terra, a prosperidade do céu na terra, querer as riquezas, querer tudo nessa terra, não ficar doente, não passar fome, tudo der certo, porque se tiver alguma coisa errada é o diabo. Se eu pequei, não é culpa minha, é culpa do diabo que fez eu pecar, esse evangelho maldito que é pregado hoje. Não, a graça de Deus se manifestou para nos educar. O que é educar? É aprender. Está claro isso aí. Educar o quê? Educar a gente para quê? Para viver de uma maneira santa, justa, piedosa, honesta, íntegra. Aguardar a salvação da glória, a vinda de Jesus Cristo, a bendita esperança nossa, porque Ele se deu a si mesmo por nós, para nos purificar do pecado, nos comprou do pecado para a santidade, para Deus, para sermos um povo dele, santos, zelosos de boas obras.
Então, a graça de Deus está aí. É só nós observarmos. Então, temos que nos apresentar a Deus aprovado. Ou seja, sou um povo aprovado por Deus. O que adianta você ser aprovado pelo homem e ser reprovado por Deus? O que adianta nós sermos aprovados pelo mundo inteiro, mas sermos reprovados por Deus naquele dia? Né? Porque vai acontecer isso. Muitos me dirão naquele dia, disse Jesus. Eu fiz as coisas em teu nome. Não vou nem dizer que são demônios. Eu fiz um monte de coisa em teu nome. Colocou as leis maiores, né? Porque talvez a gente nossa, mas aquele homem levantou um paralítico em nome de Jesus. Como que ele não vai para o céu? Mas Jesus disse que muita gente que faz isso não vai. Então, quanto mais pequenas coisas, né? Então, porque a gente prega, ou porque eu coloco vídeos na internet, ou porque canta, ou porque nós frequentamos a igreja, achamos que isso aí já nos dá imunidade, né? Vamos para o céu por causa disso. Mas não vai. Só vai para o céu quem praticar a vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Está na Escritura. Está no Evangelho. Então, a questão é essa. Temos que procurar ser aprovados por Deus. Como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Ou seja, não tem do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja, a palavra manejar. É muito interessante. O que é manejar? O soldado bom, ou o policial bom, é o que sabe manejar as armas, sabe manejar. Cresce, já quer, tem uma luz. Que sabe manejar bem a palavra da verdade. O obreiro deve saber manejar a palavra de Deus. É como uma espada. A Bíblia diz que era uma espada de dois gumes, a espada do Espírito. Então o obreiro tem que saber manejar a espada da verdade. Aleluia. A espada do Espírito. Temos que aprender a manejar a espada do Espírito. Assim como o soldado que manuseia as armas, assim como qualquer profissão que existe na terra, a pessoa tem que saber manusear. O açougueiro tem que saber manusear a faca, né? O afiador, a faca, o cabeleireiro, as tesouras, o policial, as armas, os soldados aqui da época bíblica tinham que saber manejar o escudo, a arco e flecha, a lança, espada, senão eles iam morrer na batalha. Então, aí você vê por que tem tanta gente morrendo na batalha. Por que tem tanto crente, tem tanto pastor, tem tanta gente desviando, causando escândalo ou sendo escandalizado pelo escândalo dos outros. Por quê? Porque não está sabendo manejar a palavra da verdade. Como preguei aqui segunda-feira, quando a pessoa tira os olhos de Deus da sua palavra e começa a olhar para os lados, ou para si mesmo, ou para trás, ela vai desviar. Todos os crentes que desviaram, isso eu falo sem medo de errar. Todos, 100%. Porque não olhou para Deus. Não estavam olhando para Deus. Quando nós tiramos os olhos de Deus para olhar para qualquer coisa, seja até para nós mesmos, nosso pecado, ou para o pecado dos outros, ou para as dificuldades da vida, ou para trás, para o passado, ou para as acusações do diabo, seja para qualquer coisa, vamos cair. Agora, quem olhar para Deus, olhar para Cristo, esse vai continuar de pé. Quem estiver olhando para Cristo. O que é olhar para Cristo? Olhar para Cristo é perseverar até o fim. É olhar para Ele, somente para Ele. Dependente da circunstância. É perseverar nele, aprender da palavra dele. É aprender dele que é manso e humilde de coração. Então esse cristão vai ficar firme até o fim da jornada. Agora, se tirar os olhos de Cristo, ele vai estar perdido, né? Vai desviar-se, vai sucumbir. Então, aquele que maneja bem a palavra da verdade é aquele que está olhando para Cristo, aquele que está olhando para Deus, aquele que persevera no Senhor, é aquele que está combatendo o bom combate, né? Está com a espada na mão, está revestido da armadura de Deus, está andando não na força da carne, mas na força de Deus. Ele é como Davi contra Golias. Golias vem com a espada, vem com lança,
mas eu, Golias, vou contra ti em nome do Senhor da guerra. Então, este é o sinônimo, né, o significado da vitória na nossa vida, é andar com Cristo, né? É seguido, é olhar para Ele. O povo é destruído por quê? Porque faltou conhecimento de Deus, disse o profeta Ezequiel. Faltou o povo saber manusear a palavra da verdade, usar a palavra da verdade, manejar os instrumentos que Deus nos deu. Né? Então, quando não são manejados, não sabem, então a pessoa morre. Né? A mesma coisa tem uma guerra, Brasil e Argentina, e sem fazer arte, dois. Mesma coisa ter uma guerra entre Brasil e Argentina, catar esse molequinho aqui e mandar eles para lá. Dar uma arma para eles e jogar eles de novo, eles vão vencer. Não vai saber nem atirar, nem montar a arma de novo. Nem saber colocar o pente, nem eu sei fazer isso aí também. Então vamos tudo morrer lá se não tiver o treinamento, né? Assim é a palavra de Deus. Quantos crentes que não sabem manusear a palavra da verdade? Verso 16. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão impiedade ainda maior. Mas evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então nós temos que evitar os falatórios inúteis e profanos, porque só causarão impiedade ainda maior. Bom se fosse, irmãos, eu acho que é em Eclesiastes que está escrito que o sábio não é aquele que fala mais que aquele que ouve, né? Então, quantas palavras de falatórios inúteis, profanos até, são faladas, né? E não edificam, não trazem nada de bom para a nossa vida. Então, tem que ser evitado. Versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé a alguns. Então, olha a heresia que estava tendo naquela época já de Paulo. Estes dois homens, Himeneu e Fileto, eles estavam pregando e ensinando a igreja e esparramando para a igreja que a ressurreição já tinha acontecido, que a ressurreição já tinha sido ocorrida, né? E Paulo disse que eles estavam pervertendo a fé de alguns, né? E a linguagem deles corroía como o câncer, corroía como uma doença terrível. Então nós temos que observar na palavra de Deus que essas heresias, elas sempre existiram. Existem os testemunhas de Jeová que disseram que Jesus Cristo ia voltar, mormons, adventistas do sétimo dia também, e há muitas outras que a gente for falar aqui de todos, faltaria tempo, né? Que ficam dizendo besteira, né? Dizendo que não sabem. Esses aqui começaram a dizer que a ressurreição tinha acontecido já. Então o juízo final não podia acontecer ainda. Então, essas besteiras sempre tiveram. Tinha na época de Paulo. Imagina, os apóstolos estavam vivos ali pregando e tinha esses homens falando besteira. Hoje tem também. Tem um monte de gente falando besteira. Falando coisas que não devem. Tá? E o duro que perverte a fé das pessoas. Engana. É um câncer, né? É uma praga. É uma doença maligna, né? De morte. Essa falsa doutrina, essas falsas profecias, esses falsos ensinamentos. Então, a fé de muita gente acaba sendo pervertida, né? Por causa de falso ensinamento, né?
Por isso que o obreiro tem que saber, o crente, né? Falando de obreiro, então isso é a obrigação de todos os cristãos. Conhecer a palavra da verdade e saber manuseá-la para não ser enganado. Verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, mas a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, o fundamento de Deus, da palavra de Deus, permanece para sempre. O Senhor conhece aqueles que são dele, aqueles que são parte dele, né, que são seu povo, sua igreja. E quem professa o nome do Senhor deve se apartar de toda a injustiça. Verso 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, numa grande casa, há utensílios de ouro, de prata, vasos, né? E também há vasos de madeira e de barro. Então, Paulo vai usar essa linguagem para dizer que na casa de Deus, na igreja do Senhor, existem vasos de honra e vasos de desonra. O joio e o trigo, né? Paulo fala que vasos de honra e de desonra, Jesus fala sobre o joio e o trigo, a mesma coisa. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, que é Deus, né? Estando preparado para toda boa obra. Então, se alguém a si mesmo se purificar destas heresias, destes erros, conhecer a palavra, buscar Deus, será um vaso de honra na presença de Deus. Será um vaso santificado e útil a Deus. Estamos preparados para fazer toda boa obra. Então o cristão tem que fazer boa obra. Ele não é salvo pela boa obra, mas ele é salvo para as boas obras, para fazer boas obras. Ele não é salvo porque ele é bonzinho, ele é salvo porque Deus é bom. E o Deus bom transforma ele que é ruim numa pessoa boa para fazer boas obras. Isso é a regeneração, a nova criatura que diz o Evangelho, que diz as cartas de Paulo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou seja, uma transformação. Deus converte ele numa nova criatura, ele nasce de novo, uma nova natureza, né? Então Deus transforma algo inútil, algo ruim, em algo bom. Uma pessoa que era um vaso de desonra, num vaso de honra. Verso 22. Nem tudo tem que se enfrentar. Tem várias coisas que a gente manda fugir. Foge ao torcim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Foge das paixões da mocidade. Não se refere somente aos desejos sexuais ilícitos, mas também às concupiscências, como orgulho, desejo de ter riqueza e poder, ciúmes, autoafirmação e um espírito inclinado às discussões. Então foge das paixões da tua mocidade. Foge, Timóteo, das paixões da tua mocidade. Então não é mandado enfrentar, é mandado fugir. Fugir. A Bíblia manda se abster de toda aparência do mal. Fugir de tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus. Em Provérbios diz assim: se uma rua te leva a pecar, o que você tem que fazer? E pela outra rua. É assim que ensina a Bíblia, né? O problema de muita gente que acha que é mais inteligente do que Deus, mais forte que o pecado dentro dele. Então por isso que acaba cedendo e caindo na tentação. A oração do Pai Nosso é bem clara, não diz para a gente enfrentar. Pede para Deus nos livrar das tentações e do mal. Então nós devemos fugir das paixões da mocidade, não enfrentá-las,
não querer dominá-las, mas fugir das paixões da mocidade, fugir. José fugiu da mulher de Potifar. Vários homens tiveram que fugir muitas vezes, tiveram que abandonar certas leis, fugir. Até mesmo os missionários, eles são mandados pregar numa cidade. E se ali não for recebidos ou querer matar eles, manda eles fugir para outra cidade. Então não é tudo que você tem que enfrentar. Não é tudo que... Não, tem que saber a hora de enfrentar e a hora de fugir. Mas quando se trata de paixões da mocidade, se trata de desejos da carne, deve-se fugir. Quietinho, cara. Quieto. Você quieto já está errado. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então, manda a gente seguir a justiça, seguir a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então, coisas que eu tenho que fugir, tem coisas que eu tenho que seguir. Seguir a justiça, seguir a fé, seguir o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Ou seja, está junto com pessoas que invocam o Senhor de coração puro. Verso 23. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas, ou só vai levar a contenda. Quantas questões insensatas, quantos debates, todos acontecem. Hoje que estamos na era da internet, né? Quanta gente começa a debater lá por coisa tonta. E debate, fica ali horas debatendo. Então temos que tomar cuidado. Devemos repelir questões absurdas e insensatas, pois sabe que só engendram contenda. Versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Ou seja, o servo do Senhor não viva contendendo com os outros, né? Debatendo, discutindo sobre igreja, sobre denominação, sobre o que é certo ou errado. Porque o servo do Senhor tem que ter o tempo para orar também, né? Para evangelizar, para pregar. Então não viva a contender, não viva somente a debater com os outros, né? Aquele preço. Mas não viva a contender, sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, servo do Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus não deve viver a contender, mas deve ser brando para com todos, ou seja, tratar todos de uma maneira igual, com brandura, né? Nem com fraqueza, mas nem com rigidez, né? Tratar todos de uma maneira equilibrada, branda, disciplinando, ficando apto para instruir, para ensinar, com paciência, e disciplinando, com mansidão, os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, ou seja, a disciplina e tudo mais que era feito na igreja era para que Deus concedesse o arrependimento às pessoas, né? Então, sabe, Deus deve pregar, ensinar com paciência, na expectativa de que alguém se arrependa, né? De que alguém se converta, né? E conheça plenamente a verdade. E saia e volte ao retorno da sensatez, né? Volte à sobriedade, né? Volte ao juízo, né? Saia da loucura e volte ao juízo, né? Ao bom juízo. Livrando-se dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então, quanta gente hoje é escravo do diabo,
está cumprindo a vontade do diabo na terra. A vontade do diabo é o quê? Matar, roubar e destruir. Então, quanta gente está cumprindo isso, né? Está sendo escravo do adversário, porque não se submete à palavra de Deus. Amém? Vamos colocar em pé, fazer uma oração nessa noite.